A paz, amados, tudo bom? Quero falar sobre um assunto de muita importância hoje. Por isso eu quero que você abra lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós temos observado, e eu tenho também percebido, que algumas pessoas não estão muito interessadas em querer conhecer as profecias da palavra do Senhor. Julgam que é menos importante. O mais importante é amar o próximo e conquistá-las para Jesus. Lógico, nós não queremos aqui substituir uma coisa pela outra. O importante é você amar o Senhor e ao próximo e conquistar para Jesus e anunciar as coisas que brevemente hão de acontecer. O problema é que hoje nós vemos muitas denominações diferentes, muitas visões diferentes, muitas correntes teológicas diferentes, e isso faz com que as pessoas desanimem em querer estudar as profecias. Isso é um fato. Você vem com uma visão X, vem a outra com a Y e vem a outra com a Z, por exemplo. Isso, eu confesso, irmãos, que chega a desanimar, sim. Não foram poucas vezes que muitas pessoas criticaram alguns vídeos que eu fiz. Mas, se fosse uma crítica construtiva para que nós venhamos a crescermos juntos, é uma coisa. O problema é quando há uma crítica e por trás dessas críticas está a arrogância, está a desconfiança, está um xingamento, e aí realmente nós não vemos o amor de Cristo. E aí sim, entre você ficar estudando profecia e amar o próximo, eu prefiro amar o próximo, porque a letra mata. É mais importante eu ter o respeito com o irmão, é mais importante eu amar o irmão, do que eu me debruçar sobre as profecias. Porque entre um e o outro, eu prefiro a balança do amor. Agora tem um detalhe. A balança do amor, ela é importante, tá? Porém, nós não podemos nos esquecer que Jesus falou uma coisa, que nós devemos amá-lo com toda a nossa força, nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento. Então, para mim, irmãos, essa primeira fase de você amar o próximo como a ti mesmo e esquecer as profecias é fase de menino. Porque quando você amadurece, você vai querer entender as profecias. E vou até ainda mais além. Se você for abrir aqui, em Hebreus, no capítulo 5, Hebreus capítulo 5, diz assim, no versículo 12, versículo 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação acerca de Melquisedeque, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.
Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, doutrina dos batismos e da imposição de mãos. Ressurreição de mortos e juízo eterno. Até papinha de neném, até leitinho de cuti-cuti-cuti de bebê tem profecias. Você vai ver ali juízo eterno e ressurreição dos mortos. Isso para mim é profecia. É você estudar as profecias. Até para novo convertido se estuda profecias. Agora, quando nós vamos estudar as coisas mais complexas da palavra de Deus, precisa-se de uma maturidade cristã. Mas nós vamos ficar a vida toda nos primeiros rudimentos, minha gente. Olha a repreensão que o escritor aos Hebreus deu ao povo de Hebreus, porque eles estavam presos aos primeiros rudimentos. A vida toda nisso, a vida toda nisso, a vida toda nisso. Nunca sai desse negócio. Aí ele fala, eu quero falar sobre a ordem de Melquisedeque, mas eu não posso, vocês não têm capacidade mental para isso, vocês ficam o tempo todo no leitinho. Vocês são meninos, não estão experimentados no entendimento. Irmãos, nós estamos na época de crescermos espiritualmente. Agora, claro, se for para crescer na palavra de Deus sem amar, entre um e o outro, eu prefiro amar. Agora, eu prefiro amar o Senhor e conhecer as profecias. Olha que palavra linda, gente, que está aqui. Que palavra abençoada. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, gente. Gente, isso aqui é Jesus que está falando. Guardar, existe um livro inteiro no Novo Testamento só de profecias. Por que ninguém estuda Naum? Por que ninguém estuda Obadias? Por que ninguém estuda Sofonias? Por que ninguém estuda Zacarias? São livros proféticos. São livros que estão ali para pessoas que estão buscando o amadurecimento em Deus. E não ficam só ali na fé. Batismo, arrependimento de obras mortas. Gente. Aí você vai ver aqui, em Atos, no capítulo 2, versículo 17. Diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Esse versículo 17 de Atos 2 aconteceu no dia de Pentecostes. Deus derramou o espírito dele sobre toda a carne. Isso foi primícias, isso foi Pentecoste, isso foi chuva temporã. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Aí ele vai falar uma outra profecia que ainda não se cumpriu lá em Pentecostes. Diz assim: E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, aí é sobre os servos, aqueles que têm... eu vou dizer o que significa esses servos, lá em Apocalipse. E minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Aqui já é chuva serôdia, já é tabernáculos, tá? E farei aparecer prodígios prodígios em cima, nos céus, em sinais debaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então o versículo 17 se cumpriu em Pentecoste. O versículo 18 vai se cumprir ainda. E esse versículo 18, após ele, versículo 20, já fala da volta do Senhor. E aí ele fala que derramaria do Espírito, não é agora sobre toda a carne, agora sobre aqueles servos e sobre as servas. E eles profetizarão e terão sinais e maravilhas. Aí você vem aqui em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 10.
Diz assim: E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ah, você quer ser testemunha de Jesus? Então tá bom. Então se prepara, porque sobre você vai vir o espírito de profecia. E sobre esse servo e essas servas nos últimos dias, eles além de ter sinais e prodígios na mão, ainda também terá o espírito de profecia. Então, irmãos, é tempo de profetizarmos. Afinal de contas, nós temos que chamar o reino de Deus para a terra. E essas profecias é que vai apressar a vinda do Senhor. Porque uma coisa é você fazer alguém nascer de novo. Não é você que faz, mas você prega a palavra, Deus vai lá, trabalha, passa, conhece o mistério. Então Deus vai lá e faz a pessoa nascer de novo. Agora, o discipulado, quem é que faz é você. Então, quem deve apressar a vinda do Senhor somos nós. E não retardá-la, ficar apenas nos primeiros rudimentos. Ou você quer ser semelhante a Jesus, ou você não quer ser, meu irmão. Você tem que decidir. Ou você quer ficar a vida toda no novo nascimento, ou você quer prosseguir em progresso em conhecer o Senhor. Você tem que decidir o que você quer. Quer ser uma igreja que fica baseada só nos primeiros rudimentos, ou quer ser uma igreja que vai ter o pleno conhecimento do Senhor? Claro que você não vai conhecer todos os mistérios, e nem eu conheço todos os mistérios, mas uma igreja conhecer uma parte aqui, outra parte ali, outra acolá, e ficarmos unidos em unidade, todos nós vamos chegar a a plenitude de Cristo. Todos nós vamos ter um conhecimento do Senhor. Vamos conhecer a estatura, o comprimento, a altura, a profundidade, todos juntos. O que não pode é ficar segurando, né, e puxando para trás. Nós temos que prosseguir. Ficar estagnado não dá. Certo? Então, vamos amar os profetas, vamos restaurar os ministérios dos profetas. Deus tem um chamado para você, meu irmão. Não negue esse chamado. Não duvide do poder do Espírito na sua vida, que pode te dar um entendimento completo da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que eu tenho. Eu estou dizendo que nós devemos buscar ter. E no dia certo, Deus vai mostrar tudo aquilo que nos está faltando da palavra dele. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, tá? Não fica chateado comigo, não. Tá? Mas se nós não falarmos de uma maneira com autoridade, vai ficar difícil. Tá? Nós temos que ter autoridade. É tempo de autoridade. Deus dá as duas testemunhas, né? Apocalipse, autoridade, dá poder. Então nós temos que começar a falar a palavra com autoridade. Certo? Creia. Está escrito, meu irmão. Se está escrito, você creia. Amém? Fique na paz.